Vamos lá, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar um recurso na sua aplicação de mostrar uma prévia de uma imagem qualquer, tá? Sem enviar aquela imagem para o servidor. Ou seja, na sua aplicação você tem um recurso lá, uma área de fazer o upload de imagem, ou de uma foto, ou de um avatar, enfim. Só que você precisa mostrar uma prévia daquela imagem para o usuário, tá? Então você pode fazer isso sem enviar essa imagem para o servidor, usando Base64 e usando a API chamado FileReading, tá? Então aqui, imagine o seguinte, essa ideia do vídeo surgiu da seguinte situação. Eu estou criando uma aplicação, tá? Um site onde ela vai ter o upload da imagem do artista, da foto dele ali, do avatar. Então, eu não quero enviar o arquivo de imagem para o servidor. Tá? Então, o que foi que eu fiz? O que foi que eu pensei? Eu imaginei o seguinte, toda vez que a gente cria uma autenticação com o Google, tá? Para ele enviar o avatar para ti, ele envia com base 64, toda uma string bem grande, tá, de base 64. Ele não vai armazenar aquela imagem, aquela foto, aquele arquivo no servidor, não. Então ele já envia para ti aquela imagem você aquela string base 64 você pode armazenar em uma coluna, tá? Na sua base de dados. Então eu fiz assim, eu tenho uma tabela lá chamada artista e eu criei uma coluna chamada imagem. E essa imagem, essa coluna imagem, ela é do tipo string, ou seja, ela pode receber toda a base 64 que vai ser, tá, a foto, que vai ser a imagem. Ok? Então eu vou mostrar para você como é que foi que eu fiz. Aqui é um código bem simples, você pode pegar esse cara e aperfeiçoar, tá? Olha só, primeiro, o que você vai precisar? Do input normal, tá? Só que esse input é do tipo file, ou seja, ele vai... O que é o input do tipo file? Ele vai carregar esse cara aqui, vamos lá. O input do tipo file, ele vai criar essa área aqui, ó. Ele vai pegar esse botão escolher arquivo, tá? Então quando você clicar nesse botão de escolher arquivo, aí ele vai abrir uma janela. Nessa janela você vai pegar um arquivo do seu computador, tá? Então é isso que faz o input type file, ok? Ele cria, tá, esse cara aqui. E você pode jogar os atributos que você quer, né? Você pode jogar aqui um atributo que é chamado de accept, tá? E esse atributo você pode dizer quais os formatos que você vai aceitar, ou você pode aceitar todos os formatos aqui colocando um asterisco, tá? Mas aqui estou fazendo o seguinte, eu quero aceitar somente o PNG e o JPEG, ok? Dá para você configurar também aqui a quantidade de mega que você pode aceitar, enfim, tá? Aqui não é um foco tanto esse input do tipo file, mas é mais essa API aqui do JavaScript chamado FileReading, ok? Então você cria lá o input do tipo file, ele vai criar, né, esse botão aqui para você escolher o arquivo. Aqui é um título qualquer. O textiário, porque eu criei um textiário aqui para mostrar a imagem toda codificada em base 64, tá? Como é que ela vai ficar? E um IMG para mostrar uma prévia, tá, da imagem. Esse IMG, perceba que ele está aqui, ó, com o display none, ou seja, ele não está aparecendo aqui. Eu vou até tirar esse para você ver que ele vai aparecer. Acho que não tá aqui, ó. Tá, mas eu quero ele display none só aparecer depois que eu fizer o upload da imagem. Beleza, então eu criei aqui um evento change, tá? Toda vez que esse input aqui do tipo file acontecer um change, ou seja, uma modificação nesse cara, perceba que eu estou ligando aqui o ID ao document.getElementById, tá? Então eu estou pegando esse elemento
e estou adicionando a ele, estou ligando o evento change, tá? Então, quando acontecer alguma alteração, alguma atualização, ele vai cair aqui nesse bloco de código, tá? Ele vai cair aqui nesse bloco de código. Beleza. Então, até aqui, ok. Quem tiver dúvida, pode deixar as dúvidas aí no comentário, sugestão. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva. Agora nós temos também o Clube de Canais, né? Foi liberado recentemente para a gente esse recurso. O membro do nosso canal, ele tem conteúdos exclusivos, tá? A gente cria conteúdos aqui somente para membros. A gente, nas nossas transmissões que a gente faz, a gente tem um chat ali específico para quem é membro, então a gente responde mais rápido esse chat, as perguntas que a galera faz nas nossas postagens, enfim, você que é membro, você tem alguns benefícios, tá? Você tem benefícios aqui com a gente. Então vamos lá, continuando. Eu vou selecionar uma imagem aqui, tá? Qualquer imagem, eu vou selecionar, sei lá, essa imagem aqui. Antes de fazer isso, eu vou dar um breakpoint aqui pra gente ver o que está acontecendo, tá? E antes, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu estou fazendo um this.file e esse this.file, aqui dentro tem o próprio arquivo que eu estou fazendo o upload, tá? Eu vou jogar, deixa eu ver se eu consigo jogar um outro aqui. Acho que aqui eu consegui jogar um breakpoint bem aqui para mostrar o que é esse file. Então eu digo, eu crio uma condição aqui o seguinte: se existe algum arquivo, né, que foi imputado aqui, então ele vai entrar nessa condição, beleza? Só se existir arquivo. Então vamos lá, vou selecionar qualquer imagem aqui. Olha só o que aconteceu. Ele traz meu this, mas deixa eu ver esse this, deixa eu ver se eu encontro o file aqui. Vamos lá. Parará. File, tá aqui, ó. Esse arquivo que nós estamos pegando, tá? File, ele tem todas as informações desse arquivo que a gente acabou de escolher, ok? Qual o tipo, qual o nome desse arquivo, qual o tamanho desse arquivo, qual o nome, enfim. São várias informações. Então, quando você seleciona mais de um arquivo, perceba que ele é quando você seleciona mais de um arquivo, ele vai empilhando aqui os outros arquivos. Tá? Aqui é o nome da imagem. Enfim, você pode trabalhar com todas essas informações. Mas aqui, estou fazendo o seguinte, olha só. Se existir o arquivo, ok, já estou pegando o arquivo. Eu vou criar aqui um construtor, tá? New File Reading. Esse cara aqui é super importante, porque é ele quem vai fazer todo o nosso esquema. Ele tem vários métodos, tá? Mas aqui só estou usando dois, que é esse loaded. O que significa esse cara aqui? Esse evento, eu deixei até o comentário. Para capturar quando a leitura for finalizada com ou sem sucesso. Quando a leitura desse arquivo é finalizada com ou sem sucesso, ele vai entrar aqui. A gente tem um método dele que ele só vai entrar se for sucesso, tá? Mas aqui eu usei esse cara mesmo para ele entrar aqui se der algum erro ou se der sucesso. Mas ele só vai executar essa função após a leitura desse arquivo, tá? E a leitura desse arquivo você faz com esse outro método aqui, ó, read as data URL, ok? Você precisa colocar esse cara. Então você está lendo o arquivo, ó, lê o arquivo como uma URL base 64. Você lê, após essa leitura ele vai cair aqui. Então o que eu estou recuperando? Eu estou recuperando a string base 64. É com ela que tudo vai acontecer aqui. É com ela que eu vou exibir a imagem, é com ela que eu posso enviar essa imagem para o meu banco de dados, tá? E salvar e depois mostrar na minha aplicação, ok? Então vamos lá, eu vou dar para ele continuar aqui. Continuou, olha só, o que ele trouxe mais aqui, ó? Olha o meu reading, esse construtor que eu acabei de criar, tá?
Ele, até agora o result está nulo ainda. Perceba aqui, ó, olha só, isso aqui, que bom que eu coloquei um breakpoint aqui, porque o result dele, que é o result que eu estou recebendo aqui, está nulo. Porque ainda não aconteceu a leitura, ele ainda não finalizou a leitura desse cara, tá? Então é por isso que ele está nulo. Mas eu vou continuar aqui. Agora sim, ele entrou aqui, trouxe meu base 64, que é o meu base 64 aqui. E o que foi que eu fiz? Vamos lá. Perceba que eu já exibi a imagem aqui, tá? O que foi que eu fiz para exibir essa imagem? Eu recuperei o base 64 lá do meu result. Então toda a minha string tá aqui. Qual é o valor dessa base 64? Eu deixei aqui, olha, no teste área, para a gente entender. Essa aqui é a string da base 64. Essa aqui você pode pegar esse cara e armazenar em uma coluna do banco de dados como se fosse a imagem, tá? Uma imagem, sei lá, de um artista ou a sua imagem, enfim. Você não precisa levar esse arquivo todo lá para o seu servidor se você não quiser. Você pode usar esse cara aqui. E usar isso tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens, mas não é o momento para isso agora. Mas você pode fazer isso, tá? Então assim, eu fiz o seguinte, nesse base 64, que é o meu teste área, eu joguei esse cara, tá aparecendo aqui. O que foi que eu fiz mais? Mostrei uma prévia, que é essa prévia que vocês estão vendo aqui da imagem. Mostrei uma prévia, ou seja, aqui no meu IMG, tá? Aqui no meu IMG, o que foi que eu fiz? Olha só, vou até pegar aqui. Vamos lá, aqui eu tenho um IMG, né? Então, esse IMG, ele tá em display none. Aqui embaixo, o que foi que eu fiz? Ó, aqui embaixo fiz o seguinte, eu armazenei no atributo src, adicionei aqui nela um novo valor, né? Então o valor dela é o base 64, que ela consegue entender também o base 64, tá? E depois eu dei um display block para ela ser exibida, tá? Aqui, ó, eu estou dando o display block para ela ser exibida, ok? Basicamente é isso. Sem muito segredo. E está exibindo a imagem aqui. Tá? Então você pode trabalhar dessa forma para exibir uma imagem sem enviar para o servidor, ou exibir uma prévia da imagem, que é essa prévia que eu estou mostrando aqui, usando o File Reader, que é esse cara aqui que acontece toda a mágica. Ele consegue transformar o seu arquivo em base 64. Ok? E até a próxima. Valeu!